Bom dia, turminha do segundo ano das séries iniciais do Fundamental 1. A tia Camila estava morrendo de saudade de vocês. E olha como Jesus é maravilhoso. Ele faz do nosso coração uma ponte de aproximação, essa ponte tão bonita de amor, não é verdade? Olha que eu nunca poderia imaginar que estaria dentro da casa de vocês e a tia Camila está aí, se fazendo presente na intimidade de vocês. Então a gente tem muito que agradecer a Deus por essa aproximação. A escola fica muito feliz em proporcionar tudo isso para vocês no conforto aí da sua casa, junto com a sua família. Então nós vamos dar início à nossa aulinha de hoje, que será uma aula baseada na unidade 3 do nosso livro de ensino religioso. Espero que vocês possam estar aí com o livrinho de vocês abertos para desenvolver algumas atividades que a tia Camila vai orientar no final do vídeo. Mas antes disso, a tia Camila queria muito pedir a vocês que a gente pudesse fazer a nossa oração inicial. Esse é um momento em que as pessoas e que o mundo está precisando muito da nossa oração. Olha o que Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Então vocês têm a intimidade, já estão juntinho assim com Jesus. Jesus ouve bastante as crianças, porque o reino do céu já é das crianças. Então vocês têm a responsabilidade de fazer essa oração que Jesus vai escutar logo logo. Nós queremos cuidar da nossa casa comum, que é o nosso planeta. Queremos cuidar das pessoas que são nossos irmãos, não é verdade? Então, para que isso aconteça e nós possamos conseguir alcançar a cura, nós também estamos dependendo e esperando da força de vontade de vocês, movida pela fé e a oração inocente tão bonita de uma criança, tá bom? Então ensina aí o papai e a mamãe, aquela musiquinha que a gente gosta sempre de cantar na capela ou em sala de aula. Como é? Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Agora fecha os olhinhos, agradece a Jesus pela nossa família, pelo conforto da nossa casa, pela nossa caminha bem quentinha, pelo nosso alimento. E pede também a Jesus que proteja todo mundo e o nosso planeta, porque todos nós estamos precisando de oração e desse conforto protetor do amor de Deus, de Jesus. Amém? Amém! Então, nesse capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a separação, as dificuldades e as conquistas. Mas para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre essas dificuldades, sobre essas conquistas, a gente vai conhecer a história de uma família. Essa família está lá no livro de Gênesis, no nosso livro sagrado, que é a Bíblia, tá bom? Lembra que no capítulo anterior a tia Camila contou uma história bem interessante de um casal que era muito fiel a Deus, muito obediente, Abraão e Sara, e eles ganharam um presente lindo de Deus, que foi Isaac. Lembra que a tia Camila contou? Tem aí no livro de vocês. Conta lá o papai e a mamãe como foi essa historinha e viver a experiência de ouvir essa história em sala de aula. Conta lá pro papai e pra mamãe, se vocês lembram. Vão fazendo essa retrospectiva aí, tá bom? Então, só que Isaac, ele trouxe, sim, muitas alegrias a Abraão e Sara. Só que ele cresceu, casou-se com Rebeca, conheceu Rebeca e formou uma família com ela. Ele teve 2 filhos. Eram gêmeos, Isaac e Jacó, Esaú e Jacó. Foram os 2 filhos de Isaac. Só que eram 2 irmãos que se amavam. Tanto Esaú quanto Jacó, eles se amavam muito. Vocês têm irmãos?
Nós amamos muito nossos irmãos. A tia Camila tem irmãos também. O nome dos meus irmãos é Kelly e Dalvan. A tia Camila ama muito os dois. Isso não significa que a gente não tenha conflitos, que a gente não possa pedir perdão também aos nossos irmãos, porque a gente aprende com os nossos erros também. A gente perdoa e se é perdoado. Foi isso que aconteceu com Esaú e Jacó. Olha que um certo dia Esaú disse: tô com muita fome, Jacó, muita fome mesmo. Eu acho que eu vou caçar. Naquela época era um hábito comum caçar. E aí Esaú foi lá caçar para poder tentar ver uma comidinha lá para ele poder saciar a fome dele, que ele estava roncando, fome de leão. Só que aí Esaú não achou nada. Voltou frustrado para casa, não conseguiu caçar nada, com muita fome. Chegou lá, seu irmão Jacó tinha preparado uma comidinha deliciosa com lentilhas. Vocês já comeram lentilhas? Uma oportunidade maravilhosa agora, depois da aula de ensino religioso, pedir para a mamãe e papai para que vocês possam experimentar essa nova comida, lentilhas, que a gente acabou de descobrir aqui que existe. Né? E aí, ó, tanto Esaú quanto Jacó, eles gostavam muito dessa comida. Era uma comida muito comum na época. E quando Esaú voltou, ele sentiu aquele cheiro delicioso da comida de Jacó. E disse: ô irmão, te amo tanto, meu irmão. Deixa eu comer da sua comidinha. Eu estou com tanta fome. Eu fui caçar. Não encontrei nada. E aí voltei com fome e não tenho nada para comer. E aí Jacó disse: muito espertinho Jacó, viu? Muito espertinho. Sabe o que Jacó fez? Ele disse: tá bom, Esaú, eu deixo você comer da minha comida, mas com uma condição. Você vai ter que deixar eu ser o chefe da família quando crescer. Quando o pai der a bênção, eu serei o chefe da família. E aí ele disse: combinado. O que te adianta eu ser o chefe da família com fome? Eu não vou ser chefe de nada. E assim eles cresceram, lembrando que Esaú tinha feito uma promessa a Jacó, né? E as promessas nós devemos cumprir. E aí o que é que acontece? Chegou um certo dia, Isaac estava bem velhinho, e chamou Esaú, que era um dos filhos mais velhos. Disse: Esaú, já está na hora de você ser o chefe da família. Você vai ser o chefe da família, tá? E aí, Esaú não contou ao pai a promessa que fez o irmão. E saiu correndo para caçar e fazer uma comida e preparar uma comidinha bem gostosa para o seu pai, em forma de agradecimento. Só que Jacó soube e ficou muito triste e ficou muito chateado. Sabe o que Jacó fez? Fez um prato delicioso daqueles de lentilha. Se disfarçou de Esaú. Esaú tinha muitos pelos, então ele colocou pelos, colocou barba para ficar bem parecido com o seu irmão Esaú. E foi lá oferecer ao pai dele a comidinha gostosa que ele fez. Só que Isaac, como era velhinho, não percebeu e deu a bênção da chefia da família para Jacó. Esaú soube, ficou muito bravo. Jacó, assustado, fugiu de casa. É certo fugir de casa? Não pode. A gente tem que assumir os nossos erros e pedir perdão, não é verdade? Isso não poderia acontecer. Enganar o pai, a gente pode enganar o papai e a mamãe? Não pode. Mas Jacó fez isso e ele fugiu. E ele estava tão sozinho, sem comida, sem um lar, sem a família. E voltou para casa depois de um tempo. Só que ele estava com muita vergonha do irmão. E ele conversou muito com Deus e pediu a Deus: Deus, me ajude. E Deus, na sua oração, concedeu o perdão a Jacó. E Jacó teve a oportunidade também de perdoar o seu irmão Esaú e ser perdoado também. Então essa é a história da família, de uma família em que erra, de uma família que tenta acertar, de uma família que se ama muito e que não consegue ficar separado. Olha quantas inseguranças nós temos quando nós ficamos sozinhos.
Como nós nos sentimos mais fortes, mais seguros quando a gente tem a orientação do nosso papai e da nossa mamãe, não é verdade? Então, os nossos pais, eles precisam estar perto da gente para que possam nos orientar. Assim são os nossos responsáveis também. Às vezes eu não tenho mamãe, não tenho papai, eu sou criada por outra pessoa que é como se fosse meu pai e minha mãe. E eu me sinto muito segura com ela porque eu sei que ela me protege. A nossa família nos protege muito, mas às vezes a gente precisa se separar da família. Não é verdade? Quantas vezes vocês não tiveram que dar tchau, até logo, ao papai e à mamãe na porta da escola? Então é um momento de separação. Quantas vezes vocês não se sentiram sozinhos porque não estão com o papai e a mamãe? É nesse momento que a gente faz as nossas orações a Deus, nesse momento que a gente pede proteção a Deus, porque Deus está o tempo todo com a gente. Ele nunca nos abandona. Foi isso que ele disse a Jacó. Jacó, você tem o perdão. Eu nunca irei lhe abandonar. Então, Jesus, ele conhece todos os seus filhos e está ali independente das opiniões que nós podemos ter, independente das escolhas que nós fizemos, se foi errado, se foi certa, porque Deus está ali também para orientar a gente a fazer as escolhas certas. Nós temos duas opções, ou fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Se fizer a coisa errada, a gente tem tempo de corrigir, tá bom? Então, perdoar é muito importante para que o nosso coração se encha de Deus. Pedir perdão é muito importante para que o nosso coração se encha de Deus. Estar junto da família, saber que a família é muito importante e acolhedora em todos os momentos. Isso enche o nosso coração de Deus. Honrar o nosso pai e a nossa mãe faz com que o nosso coração também se encha de Deus e do Divino Espírito Santo. Então, vocês aí no livro de vocês têm atividades na página 39, 40 e 41. Vocês podem realizar em família, tá bom? Lembrando sempre que no nosso retorno, a tia Camila vai retomar todo esse assunto, porque eu quero ouvir, entender qual foi as impressões que vocês tiveram, quais foram as dúvidas que vocês tiveram e como foi viver essa experiência junto com o papai e a mamãe, realizando essas atividades, combinado? Eu quero ouvir tudo, então faça com muita dedicação, façam com muito amor, com muito entusiasmo, que eu estou aqui super ansiosa para reencontrar com todos vocês, tá certo? Então, na página 39 tem algumas reflexões, tá? Então eu vou ler algumas delas aqui. No primeiro momento, vocês terão que usar as palavras que estão aí destacadas para completar os valores que nós devemos cultivar em família. Então, nós podemos citar alguns valores. Que valores são esses que a Camila citou aqui nessa historinha desses dois irmãos? O amor, o perdão, a união entre a família, como é importante. Mesmo que a gente brigue, a gente precisa se reencontrar ali no perdão, tá certo? Para que a gente possa construir uma relação, recomeçar uma relação com muita unidade, certo? No segundo momento, a desonestidade fez com que Jacó se afastasse da sua família. Mas Jacó, ele se sentiu bem com isso? Jacó, ele ficou triste quando se afastou da família dele? Porque quando nós nos afastamos da nossa família, nós ficamos tristes. Vocês lembram como foi o primeiro dia de aula de vocês? Vocês estavam felizes, queriam estar na escola, era um mundo novo, mas a gente queria o nosso papai e a mamãe ali perto, né? Eu sei que vocês queriam isso, mas muitas vezes a gente precisa se separar um pouco. Isso não quer dizer que o papai e a mamãe vai abandonar vocês. Não, eles estão ali para dar força, sustentando as necessidades de vocês com muito carinho. Só que foi ao contrário. Jacó, ele foi desonesto e ele sentiu vergonha dessa desonestidade. E a melhor maneira para ele que ele encontrou foi fugir. Só que não era a melhor maneira fugir. A melhor maneira era pedir perdão. Seu irmão o amava. Ele iria perdoar, como também precisava pedir perdão a Jacó.
né? Então, a união da família precisa ser restabelecida. Mas como Jacó ele se sentiu quando ele se afastou da família? Num terceiro momento, vocês precisam numerar os fatos. Aí no módulo de vocês, no livro de vocês de ensino religioso, tem algumas partes da história, alguns fatos. Vocês vão reler junto com a família de vocês essa historinha de Jacó e Esaú e aí vão enumerar na ordem dos fatos. No quarto momento, tem uma mensagem bíblica para vocês aí. Eu sempre estarei com você onde quer que você vá. Isso foi Deus que disse a Jacó. O que isso significa? Deus nos abandona, porque nós somos família de Deus também. Deus faz parte da nossa família. Nós somos filhos dele. Deus nunca vai nos abandonar. Não faz parte da história de Deus conosco. Muito pelo contrário. Mesmo nesse tempo de crise do coronavírus, Deus está cuidando fielmente da gente, né? E por isso que precisamos estar sempre em oração. Nunca esquecer de Deus, porque Ele nos proporciona coisas maravilhosas. Maravilhosas, tá bom? Então, façam atividade com vocês. A tia Camila já havia mandado um roteiro de estudo bem legal. Espero que vocês estejam aproveitando muito o roteiro de estudos que a tia Camila desenvolveu para que vocês possam se divertir nessa quarentena, tá? E realizem essa atividade no módulo. Vou relembrar a página, que é a 39, 40 e 41. Certo? Vocês podem realizar sim em família e a gente mais tarde nós vamos fazer essa correção para que a gente possa assimilar muito bem o conteúdo e a tia Camila possa ouvir vocês. Amo ouvir a voz de vocês, ouvir o que foi que vocês entenderam, todas as expectativas criadas nessa história e qualquer uma outra que a gente possa dividir juntos, tá bom? Um beijo, um abraço grande, sintam-se acolhidos, tá? Deus abençoe a todos vocês.